Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e olha só, agora a gente vai falar de novo do governo Lula, tá certo? Muito importante, e vamos falar de um ponto importantíssimo. Vamos falar sobre a aceleração no crescimento do governo Lula. Por quê? No final do governo FHC estava acontecendo uma aceleração devido ao Plano Real e no governo Lula vai acelerar esse crescimento, certo? Um crescimento econômico que vai arrastar o crescimento social, tá certo? Isso é muito importante. E a gente vai entender como é que isso funciona, tá? Agora, vai aparecer duas coisinhas na minha explicação que vocês precisam conhecer já, senão vocês vão se perder. Então eu vou explicar para vocês, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, vai aparecer a inflação. Inflação, de forma geral, funciona assim, quando os preços aumentam. O preço pode aumentar porque as pessoas estão com mais dinheiro para compra, poder de compra, então os preços aumentam, tá certo? Para equilibrar as coisas, tá certo? Outra coisa é quando os preços das coisas aumentam, mas as pessoas não têm poder de compra. O poder de compra das pessoas continua a mesma coisa, tá? Então esse crescimento, esse aumento no valor do produto, tá? E do serviço. E aí, isso daí é o seguinte, às vezes tem aquela taxa ali de inflação básica, normal, bacana, de 2% mais ou menos. Tem aquela que já é perigosa, 8 para cima, 12, que é alta, tá certo? Que são as hiperinflações aí, que botam chegar a 50%, 100%, tá? Então, beleza. Então, esse aumento no preço, certo? Vou dar um exemplo simples. Nós consumimos o alface aqui do Brasil, tá certo? De algumas regiões aqui. Se a gente pega um momento, por exemplo, de inverno, onde fica um inverno muito rígido, muita chuva, congelante, e morre muito das plantações de alface, fica pouco alface para vender, certo? Para o produtor não perder, ele pega o alface, em vez de vender por 50 centavos, R$1, vende por 2, 3, tá? Então você chega no mercado, feliz a cantar, querendo comprar um pé de alface e tá 5, 6 reais o pé de alface. Por quê? Porque não tem pé de alface para todo mundo. Acabou a alface, queimou tudo, a chuva detonou, o frio queimou, detonou tudo. Então tem pouco. Então para ele não perder e para vender, se você quiser comprar, vai ter que pagar mais caro, tá certo? Porque não tem para todo mundo. Tá certo? Então esse é um tipo de problema, subir os preços. E tem várias formas em que os preços podem subir. Da mesma forma que como o nosso poder de compra aumenta, os preços também vão subir, certo? Já que nós temos mais poder de compra. Se o preço não subir, olha que interessante. Eu ganhava, vamos supor, 1.200. Aí agora eu ganho 2.000, 1.500. Então agora eu vou comprar um outro celular. Só que não era para mim comprar um celular agora, era para mim comprar um celular daqui um ano e meio. Só que eu vou comprar agora porque o meu poder de compra aumentou. Pensa isso em um nível geral, né? Nível de vários estados ou nível do país. Então, com certeza, mais pessoas vão comprar celular, muito mais pessoas. Só que a indústria não estava prevendo que ia vender tanto celular assim. Então, das duas, uma. Ou ela deixa esse monte de celular vender pelo preço normal e fica sem celular na prateleira, porque todo mundo tem dinheiro e comprou tudo. E aí dá um problemão, tá certo? Porque você vendeu tudo. E aí, você vai vender o que agora, já que todo mundo comprou o celular, né? Como é que vai gerar a economia desse mercado? Ou então você aumenta o preço também, para equilibrar a compra. E essa aumenta de preço pode ser um aumento de preço um pouco mais rígido e pode gerar uma inflação, tá? A inflação, esse aumento de preço a nível nacional, tá certo? Nacional para cima, tá? Bom, entendeu o que é inflação, tá certo? Esse aumento de preço aí em porcentagem, tá? FMI é outra coisa que vai aparecer no texto. É bom que você já aprende essas duas coisas ao mesmo tempo aqui. FMI aparece muito no Jornal Nacional, né? Nos jornais aí desta terra plana. Brincadeira. Certo? Aparece muito. O que é o FMI? Fundo Monetário Internacional. De resumo, o FMI é praticamente um banco internacional, tá certo? Que ele faz praticamente a ideia principal dele é empréstimo para os países que estão ferrados, estão em crise, tá certo? Então o país está numa crise, vai lá, pega o dinheiro com o Fundo Monetário Internacional. É legal entender como é que surgiu o Fundo Monetário Internacional e tal, mas isso fica para um próximo vídeo. Então o Fundo Monetário é um bancão gigantão, onde uma organização, onde os países que estão ferrados ali pegam o dinheiro emprestado, certo? Entendeu as duas coisas? Então bora pro vídeo agora, certo? Ó, 3 vídeos em um, muito bom. Aceleração do crescimento. Então o Lula, olha só, ele chega em 2003 na presidência, tá certo? Em 2002 a taxa, olha só, a inflação já estava ali uma média de 12%, que é, como eu disse, alta, tá certo? 12% ali em 2002.
O que acontece é que a gente vai ter depois uns ajustes aí, certo? Essas reformas, dentro das contas fiscais, tá certo? E dentro das contas externas. Uma conta externa é, por exemplo, pegar emprestado dinheiro com o FMI. Você pegou um pouco de dinheiro emprestado, é uma conta externa que você tem. Isso estava de uma forma positiva. Até 1999 estava positivo essa dinâmica de contas fiscais, tá certo? Internas do país e contas externas, tá? Tava num momento ali de crescimento, se arrastando, tava uma situação de reforma, tá certo? Mas ainda tinha uma inflação alta, tá certo? O que vai acontecer é que no final do mandato do Fernando Henrique Cardoso, que foi um presidente antes do Lula, tá certo? Passou a faixa pro Lula, ele pensou ali no sistema econômico que, até para a credibilidade mesmo da transição de presidente, de mudar de um para o outro, precisaria mexer e pagar algumas dívidas e aplicar dinheiro em alguns lugares. Então ele pensou assim, vou pegar 30 bilhões de dólares emprestados no FMI. Ele pegou 30 bilhões de reais emprestados, se reuniu com os principais possíveis candidatos, tá certo? E nessa reunião ficou acordado que, vocês concordam de eu pegar esse dinheiro e a gente vai acordar o quê? Que vocês vão pegar esse dinheiro e aplicar onde precisa ser aplicado, começar a pagar a dívida, tá certo? E aplicar para o desenvolvimento do país. Pagar algumas dívidas, aplicar em alguns locais. Esse dinheiro era para essa manutenção. Isso foi muito bom porque para o governo Lula, essa transição deu para aquele grupo que eu falei em vídeos anteriores. Por isso que eu falo, legal você ver os vídeos anteriores, para você entender tudo. Aquele grupo que estava meio receoso, né, do Lula entrar no poder, fica mais tranquilo. Por quê? Porque tem dinheiro para injetar na economia nacional, tá certo? Então entra muito dinheiro, esse dinheiro vai ser injetado na economia nacional, a gente vai ver que depois a dívida externa vai ser paga, né? Ou essa dívida com o FMI, tá certo? Vai ser paga. Então o governo do FHC já faz essa dinâmica. Uma coisa importante aí é que também foi acordado que o governo do FHC ali, ele começa então, o governo não, o grupo econômico, a equipe econômica do FHC, nesse momento então, quando acontece a transição, quando muda de FHC para o Lula, a equipe econômica do FHC começa então a ajudar a equipe econômica do Lula, tá certo? A lidar com essas questões econômicas, até porque eles estavam em um novo momento. Nesse momento, o chefe da equipe econômica do Lula era o tal conhecido Antônio Palocci, tá certo? Importantíssimo. Nesse outro momento vai acontecer um fato inédito também muito bacana, que é o seguinte, a gente vai ver que vão ser estabelecidas pela primeira vez na história do Brasil regras de transição entre os presidentes. Então, quando sai um governo e entra outro, governo federal, não, sai um presidente e entra outro, ali eles vão acordar uma série de regras importantes para manter a transição da melhor forma possível. Uma coisa que não tinha no Brasil, as transições eram totalmente turbulentas, estranhas, sem regras, era quase uma terra sem lei. Então eram bem tumultuadas. Agora criaram regras, criaram todo o mecanismo de troca de governo, tá certo? Isso foi um fator muito importante, tá? Então o que a gente pode ver de forma geral o que aconteceu aqui, tá? O que a gente vai ver é que acontece um fortalecimento da moeda e do mercado. Então olha só de onde que a gente está vendo essa aceleração do crescimento. Entra muito dinheiro que é injetado no governo Lula, que é pegado pelo FHC. Esse dinheiro é injetado no mercado, injetado na indústria, paga algumas dívidas e coloca o país para funcionar e para rodar. É distribuição do dinheiro, aumenta o poder de compra e aí o país começa então a se desenvolver de uma forma mais acelerada, tá certo? Uma coisa importante também sobre a aceleração, e uma coisa importante foi o pagamento dessa dívida externa do FMI, tá certo? O FMI às vezes cobra juros muito baixos ou juros zero, mas geralmente ele empresta o dinheiro com condições que o país tem que adotar para mexer no seu sistema econômico. Afinal de contas, se o seu sistema econômico está ruim é porque tem alguma coisa errada. Então eles dão uma série de medidas, tá certo? Para que você assuma essas medidas, tá certo? Em troca aí de você pegar o dinheiro emprestado, que é bastante dinheiro, certo? Isso é muito importante. Outra coisa é o desenvolvimento geral da economia, né? Então você injeta muito dinheiro na sociedade, aumenta o poder de compra, a indústria cresce, você compra material de fora, você desenvolve a ciência, você desenvolve a tecnologia, você traz produtos de fora, você atrai mercados de fora, você gera emprego, gera poder de compra, gera desenvolvimento social em várias áreas e o país dá aquela alavancada, certo? Então foi praticamente isso que aconteceu, que nós vimos aqui
tudo em fator dessa dinâmica de empréstimo do FMI, desse acordo, entender como é que estava a inflação, tá certo? E toda essa dinâmica de pegar o dinheiro logo nessa transição de governo e injetar, certo? É isso aí então, espero que você tenha curtido, o vídeo foi rápido, mas foi muito bacana para você entender o que nós vamos falar no próximo vídeo. Por quê? No próximo vídeo eu vou dar até um spoiler para você aqui, olha só. Um spoiler do próximo vídeo, porque nós vamos entrar na ideia de política econômica no primeiro mandato. Como é que foi a política econômica no primeiro mandato do Lula, não? Então aqui a gente já viu em geral como aconteceu esse crescimento, tá certo? Para você que ficar nessa dúvida de, pô, mas todo mundo fala que o governo do Lula no primeiro mandato estourou, cresceu o país, desenvolveu, por quê? Um dos fatores, o comecinho dos fatores é ter dinheiro para investir no desenvolvimento e crescimento da indústria, desenvolvimento do país, e todos os setores ali que precisam de dinheiro para desenvolver o país. Eles tiveram, então, essa porcentagem de dinheiro investido e aplicada, e aí, então, deu para o país crescer com uma equipe de economia muito interessante, tá certo? Estava trabalhando em cima dessas dinâmicas, certo? É isso então. Gostou do vídeo? Deixa aqui na descrição, tá certo? Mais um vídeo de história do Brasil do governo Lula. A gente vai pro próximo, segue a série. Tenho certeza que você vai aprender bastante coisa e vai fazendo as suas anotações. Chegou até aqui, meu, se você chegou até aqui porque você é corajoso, você é estudante, prestou atenção e pega o conteúdo inteiro até o fim. Não é todo mundo que faz isso. Então, escreve aqui embaixo, ó, inflação. Por quê? Porque é um código de quem estuda e vê até o fim. Todo mundo que vê inflação sabe que viu até o fim do vídeo. Tamo junto então, valeu. Até o próximo vídeo. Vai acabar, tem cards aqui, dá uma olhada e até mais. Tamo junto.